Bem, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à parte do segundo reinado, da política externa e da crise do Império. Então, faltou nós falarmos sobre dois aspectos importantes também da crise do Império, que foram a questão militar e a questão religiosa, ok? Há um conjunto de informações que devem ser estabelecidas para vocês dessa segunda parte. Vejam o seguinte, em primeiro lugar, lembra vocês que ao final da Guerra do Paraguai, o exército retorna imaginando que finalmente receberá do governo imperial o devido reconhecimento, porque é indiscutível que foi memorável a atuação do exército brasileiro no Paraguai para que a Tríplice Aliança vencesse a guerra. Vale ressaltar, inclusive, que durante a Guerra do Paraguai, houve um momento em que os argentinos e os uruguaios acreditavam que a sua parte no conflito estava resolvida, então eles saíram da guerra. Isso em 1868, mas o Brasil continuou, insistiu em continuar na guerra. Então, apesar da vitória, da suposta vitória da Entente, da Tríplice Aliança, estou falando de Primeira Guerra aqui, sem querer eu fiz um trocadilho. Apesar da vitória da Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, os prejuízos foram muito grandes também, mesmo para quem venceu nessa guerra, tá certo? Meus amigos, então, quando o exército retornou, ele não teve aquele reconhecimento que imaginava que teria, tá bom? O que aconteceu a partir daqui? Nós temos essa charge que mostra o seguinte: o ministro Ribeiro da Luz, vestido de imperador. Atrás dele está o barão de Cotegipe e uma figura do clero aqui, padre. E esse é Deodoro da Fonseca. Ali no canto estão oficiais do exército. Esses caras imaginam que vão receber do governo um reconhecimento, que não aconteceu. Em primeiro lugar, meus amigos, houve uma série de fatos que se somaram para que houvesse um desgaste cada vez mais crescente na relação entre o governo imperial e o exército. Em 1883, aliás, vale ressaltar para vocês uma situação interessante, poucos livros falam disso, o Montepio. Em 1870, ao final da Guerra do Paraguai, Dom Pedro II criou um projeto que era uma espécie de indenização, de um fundo de pensão. Ele prometia amparar as famílias dos militares mortos ou mutilados durante a Guerra do Paraguai. Tá? Aqueles que foram para a guerra e não voltaram, aqueles que voltaram impossibilitados de continuar trabalhando, inválidos, o governo iria amparar, iria indenizar suas famílias e amparar os filhos menores, com uma pensão. Só que isso foi em 1870, a aprovação disso aqui. Chegamos em 1883, 13 anos após o fim da guerra, e nada do governo começar a pagar esse projeto, essa pensão, Então, um grupo de familiares, sobretudo de esposas, ou viúvas desses militares, esse grupo se reuniu, formou uma associação e eles foram procurar o tenente-coronel Sena Madureira, que era o presidente do clube militar. Chegaram e fizeram suas colocações, colocaram para ele a sua insatisfação. Como é que pode, senhor tenente-coronel? 13 anos após o fim da guerra, nós estamos passando necessidades, o governo nada de pagar essa pensão, esse Montepio. Aí o Sena Madureira disse, pode deixar que eu vou comprar essa briga, Sena Madureira então fez um artigo e no dia seguinte colocou nos jornais denunciando o descaso do governo com aquelas famílias. Qual foi a solução? Qual foi a resposta do governo? Cadeia no Sena Madureira. Sena Madureira passou 3 dias preso e a partir daí veio um decreto do governo imperial determinando que os militares não poderiam mais levar a público problemas internos, problemas da corporação. Então, na verdade, eles estavam sendo censurados pelo governo. Outros fatos ocorreriam depois, Por exemplo, o próprio Sena Madureira, no ano seguinte, ele organizou um evento no clube militar, onde ele iria homenagear pessoas que estavam se destacando no movimento abolicionista. Pessoas que seriam convidadas para receber uma homenagem, uma medalha, Entre essas pessoas estavam o José do Patrocínio, o Luiz Gama, o André Fernandes, o Raul Pompeia, por exemplo, o Joaquim Nabuco, e entre esses caras todos o cearense
Dragão do Mar. Dizem que ele foi de Jangada do Ceará até o Rio de Janeiro para receber essa homenagem, tá certo? Então, uma festa, né, a imprensa presente, aquela coisa toda. No dia seguinte, né, uma nova resposta do governo, mais uma semana de cadeia para o Sena Madureira. Por quê? Porque o governo alegou que a questão abolicionista era uma questão política e questões políticas não diziam respeito aos militares. Aí o governo começa a mostrar claramente, né, a sua insatisfação com os militares e os militares, obviamente, se sentem desprestigiados, tá certo? Outros fatos vão acontecer até que o Marechal Deodoro da Fonseca, que era a mais expressiva autoridade do Exército Brasileiro na época, né? Meus amigos, o Marechal Deodoro, ele era um monarquista, ele era um amigo pessoal do imperador, tá? Só que nesse momento ele se doeu pelos militares, pela corporação. Então ele chegou, pediu uma audiência com o imperador e disse: olha, não aceitamos a forma como o senhor está tratando a nossa corporação. E o imperador disse: é assim? Cadeia no Marechal Deodoro também. Ou seja, o governo mostrou que não estava disposto a qualquer tipo de negociação, de conversa, não aceitava ser questionado. Meus amigos, então, a partir daí, o governo começa a perder o apoio, né? Perde a partir desse fato ligado ao Marechal Deodoro, o apoio dessa instituição, desse pilar de sustentação importantíssimo, né? Que é o Exército Brasileiro, ok? Se vocês analisarem bem, nós tivemos o seguinte: primeiro a questão abolicionista, ela foi a primeira a ter início, desde lá da lei Eusébio de Queiroz, e ela foi a última a ser concluída com a Lei Áurea. Nesse intervalo de tempo, entre a lei Eusébio de Queiroz e a Lei Áurea, nós tivemos outros fatos ocorrendo: a questão militar, a questão religiosa, a questão republicana, que eu vou falar para vocês também. Então vejam o seguinte, aqui nesse caso, meus amigos, questão republicana, desde a época da Inconfidência Mineira, passando pela Conjuração Baiana, passando pela Revolução Pernambucana de 1817, nós tivemos, que eu mexi aqui no microfone, mas eu acredito que está tudo tranquilo. Então, desde então, nós tivemos o movimento republicano ganhando força no Brasil, ganhando popularidade, ok? Meus amigos, desde muito tempo, desde a Inconfidência Mineira, passando pela Conjuração Baiana e depois pela Revolução Pernambucana de 1817 e chegando até a Confederação do Equador aqui no Nordeste, e enfim, o movimento republicano, a ideia de república, ela começa a ganhar força no Brasil, tá? Muito antes até da independência, né? E aí, meus amigos, vejam o seguinte, esse movimento ele vai se tornar cada vez mais forte. Nesse período aqui, por exemplo, tudo começa com os cafeicultores do Oeste Paulista, mas havia no Rio de Janeiro, em outras grandes cidades do país, aqueles intelectuais, aqueles profissionais liberais, aqueles que tinham uma mentalidade mais liberal, mais progressista, que começaram a se tornar grandes defensores da República, tá? Até porque o Brasil, não esqueçam, ele era o único país da América que era uma monarquia, tá? E a monarquia ela acabou sendo associada pelos positivistas chamados a algo retrógrado, a algo ultrapassado, antigo, né? Totalmente antiquado. E aí veja o seguinte, quando eu falo de positivistas, a gente teve Benjamin Constant, que era um militar, ele era matemático e filósofo, professor na Escola de Formação de Oficiais do Exército. Então, Benjamin Constant, assim como Aristides Lobo, assim como Rui Barbosa, assim como Demétrio Ribeiro, eles se tornaram grandes defensores do movimento, do projeto republicano no Brasil. E o Benjamin Constant, ele era um defensor do pensamento positivista lá do Auguste Comte, que inclusive a nossa bandeira tem uma frase positivista, né? Ordem e progresso, onde eles afirmam que para uma nação se desenvolver, para que ela seja forte, para que ela seja moderna, ela precisa ter ordem, um governo fortemente centralizado e progresso, investir pesado em ciência e tecnologia, né, em estruturação. Só que, na visão desses caras, a monarquia ela acaba sendo associada a uma forma de governo ultrapassada, sobretudo aqui na América, né, retrógrada, e a república passa a ser o modelo de progresso, né, de desenvolvimento. Por isso os positivistas, por isso os militares, eles se tornam defensores do positivismo no Brasil. Meus amigos, veja só,
Tem um errinho aqui que dá para vocês entenderem, né? Foi um erro meu na minha colocação, é manifesto, ok? 1870, foi lançado no Rio de Janeiro o Manifesto Republicano. No Rio de Janeiro, um grupo de jornalistas, né, de intelectuais, lança esse manifesto, tá? E nasce, a partir desse manifesto, o Partido Republicano Fluminense, ainda em 1870. 3 anos depois, ocorreu uma convenção na cidade de Itu, né, São Paulo, uma convenção para discutir questões ligadas ao café, aos preços do café. O café já começava a entrar em crise por conta de superproduções e tal, só que um evento que era para ser meramente econômico, ele acabou se tornando um evento político também, porque nesse momento aqui, nessa convenção, nós temos grandes cafeicultores do Oeste Paulista e alguns do Vale do Paraíba. Os caras decidem erguer a bandeira da República. Então, a partir daqui dessa convenção, que ocorreu nesse edifício na cidade de Itu, né, que hoje é o Museu Republicano, na cidade, nasce o Partido Republicano Paulista. Então, a gente vai ter o Partido Republicano do Rio de Janeiro em 1870 e o Partido Republicano de São Paulo em 1873. Só, meus amigos, que além disso aí, a gente vai ter também o surgimento de jornais de tendência republicana que vão ser criados e vão circular sob as barbas do imperador em quase todo o país. Então você imagina o seguinte: eu sou Dom Pedro II, sou imperador do Brasil, e eu estou vendo sob as minhas barbas o surgimento de vários outros partidos republicanos em várias outras províncias. Não esqueçam que os partidos políticos hoje eles atuam a nível nacional, na época eles atuavam a nível provincial, né? Bom, meus amigos, então surgiram partidos republicanos e paralelamente a eles jornais republicanos, e eu, imperador, não posso fazer nada para impedir isso aí. Então isso vai alavancar ainda mais o movimento republicano, tá? Então esse é o movimento republicano, a questão republicana chamada. Meus amigos, e aí vem a questão religiosa. É o seguinte: é sabido, é de conhecimento, que as relações entre a Igreja Católica e a maçonaria sempre foram muito tensas, né? A Igreja sempre via a maçonaria como mais uma ameaça, como se fosse mais uma seita, mais uma doutrina religiosa, até porque o que é discutido dentro da maçonaria é algo secreto, tá? E inclusive muitos clérigos nessa época também eram maçons. Então a Igreja, pelo fato da maçonaria ser uma instituição fechada, a Igreja afirmava que havia rituais de magia negra, rituais satânicos, né, realizados dentro da maçonaria, o que obviamente nunca foi provado, tá certo? Então o que acontece? Em 1872, o Papa Pio IX, o então Papa, ele decidiu fazer uma investigação na Europa, um levantamento para ver mais ou menos o percentual de padres que também eram envolvidos com a maçonaria, e ele ficou impressionado, né, com o resultado que ele obteve. Muitos padres, muitos clérigos eram também ligados à maçonaria na Europa. Então, a partir daí, em 1872 ainda, o Papa Pio IX promulgou a bula Syllabus Errorum. O que é uma bula? É um documento de um papa, né? Uma carta, como se fosse um decreto papal, ok? A partir desse decreto, dessa bula, o Papa determinou o seguinte na Europa, mas isso deveria valer para todo mundo católico, né? Que aqueles padres que fossem ligados à maçonaria deveriam fazer uma opção: ou você permanece na igreja e abre mão da maçonaria, deixa a maçonaria, ou você larga a batina e se dedica somente à maçonaria. Ficou claro? No entanto, alguns clérigos decidiram ousar e ver até que ponto o Papa estava falando sério. Então acabou que muitos deles foram punidos, né? Perderam suas ordens eclesiásticas. Mas, meus amigos, e o que é que o Brasil tem a ver com isso? Olha só, a nossa Constituição Imperial de 1824, mas que vigorou por todo o Império, né? Ela trazia no seu texto o regime do padroado e do beneplácito. Quando a gente fala da palavra padroado, essa palavra lembra padre, que era que o padroado determinava, tá? Que nomeações ou promoções para cargos da igreja no Brasil só poderiam ser feitos com o aval do imperador. Não esqueçam que a igreja era submissa ao Estado na época do Império, que o Brasil era um país católico, apostólico romano, né, país confessional, e
eu até hoje não sei dizer para vocês se Dom Pedro II era maçom. Sei que Dom Pedro I era maçom, sim. Dom Pedro II, não sei até hoje se era um maçom. Nunca tive essa certeza, mas eu sei que ele tinha um grande respeito pela maçonaria. Então veja só, Dom Pedro II, ele fez vista grossa aqui no Brasil com relação a essa bula. Ou seja, ele permitiu que os clérigos no Brasil, que fossem maçons, continuassem naturalmente, né, frequentando a maçonaria. Ok, meus amigos? Bom, outro mecanismo da Constituição era o beneplácito da nossa Constituição, que dizia que bulas ou encíclicas que viessem de Roma, lá do Papa, só entrariam em vigor no Brasil se tivessem também o aval, o ok, o consentimento do imperador, ok? Com base nisso, o imperador sabia, ele tinha conhecimento claro, né, da bula Syllabus Errorum, da bula do Papa contra a maçonaria. Mas, meus amigos, o imperador disse: não tem nada a ver com isso não é assunto meu, e ele permitiu que clérigos aqui continuassem frequentando a maçonaria. Mas aí, gente, eu quero deixar claro que a bula ela foi publicada em 1864, tá certo? Foi 64. 1872 é que houve esse fato no Brasil. Então, em 64, todo aquele processo, e em 1872 ocorreu uma coisa interessante aqui, um congresso de maçons no Rio de Janeiro, e do qual participaram padres, né, gente de várias partes do país, inclusive padres das províncias de Belém do Pará e de Olinda, em Pernambuco. Então, o Dom Vital, bispo de Olinda, e o Dom Macedo, bispo de Belém, eu quero deixar claro para vocês, gente, que a maioria da Igreja Católica, sobretudo do alto clero, não tinha ligação com a maçonaria. Eram poucos, eram pontuais aqueles que eram maçons. Então, padres, clérigos de Olinda e de Belém estiveram como padres de outras províncias também naquele encontro da maçonaria. E o Dom Vital de Olinda e o Dom Macedo de Belém decidiram punir os padres das suas respectivas dioceses que estiveram presentes no encontro. E como era que eles faziam para punir? Era muito simples, era só observar quem esteve distante, quem não esteve na cidade, quem esteve fora da cidade na época do encontro. E quando esses padres voltaram, eles foram surpreendidos com a punição, tiveram suas ordens eclesiásticas suspensas. Foram ao imperador, né, pedir uma audiência e contar o fato, pedir que o imperador intercedesse em nome deles. O imperador chama os dois bispos, conta a história e diz: olha, vocês sabem que aqui no Brasil a igreja é submissa à minha autoridade, pelo padroado e pelo beneplácito, e eu quero que vocês retirem essa punição. Eles disseram que não, que eles estavam ali a serviço do Papa, que eles estavam submissos à igreja. Rolou um desgaste, Dom Pedro II sai assim, mandou para o Supremo Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal de Justiça deu ganho de causa ao imperador, e os bispos foram punidos, né? Foram condenados a 4 anos de prisão com trabalhos forçados. Isso gerou uma crise muito grande, né? A sociedade inteira, extremamente religiosa, né, caiu de pau sobre o imperador, todo mundo revoltado. O imperador voltou atrás, né, tipo 2 meses depois. Os bispos foram libertos, mas a mancha era definitiva, ou seja, a mancha na relação entre a igreja e o Estado, ela não foi mais retirada, ela não foi mais apagada. E a verdade da questão religiosa todinha, meus amigos, é que num conflito entre a Igreja Católica e a maçonaria, ficou claro que Dom Pedro II ficou do lado da maçonaria e não do lado da igreja. Essa era a visão da Igreja Católica em relação ao imperador, tá certo? Nessa chargezinha, o que nós temos aqui? O Papa da época, o Papa Pio IX, que havia estabelecido a bula Syllabus Errorum, com a palmatória batendo no Dom Pedro II, ou seja, punindo o nosso imperador, ok? Então, essa foi a questão religiosa. Envolveu a relação entre a igreja e a maçonaria, e o imperador, como mediador do processo, ele claramente ficou do lado da maçonaria e contra a igreja. Então, ele com isso perdeu um dos seus principais pilares de sustentação, o apoio da igreja. E nós sabemos que a igreja ela é também formadora de opiniões, ok? Então, isso contribuiu para que o império se desgastasse. Meus amigos, e aí chegamos à proclamação da República. Vejam o seguinte, eu falei para vocês no início que uma série de fatores contribuiu para desgastar a imagem do imperador, para levar o império à sua queda total. A perda do apoio dos
dos escravocratas, né, com a Lei Áurea, mas também a questão envolvendo o exército não teve o prestígio que esperava, o reconhecimento que esperava depois da Guerra do Paraguai, situações foram ocorrendo e desgastando essa relação. A igreja também acabou rompendo com o imperador, e aí, meus amigos, chegamos na seguinte situação. Dom Pedro II mais uma vez estava em Petrópolis, no dia 15 de novembro, estava muito doente, né? Geralmente quando ele estava meio adoentado ele ia para a serra, para o clima serrano, deixava a princesa Isabel como princesa regente. Na época o primeiro-ministro era o Visconde de Ouro Preto, tá? Então um grupo de republicanos, civis e militares. Entre os militares estavam o Sena Madureira e o Benjamin Constant. Entre os civis estavam Aristides Lobo, o Rui Barbosa, tá? O Demetrio Ribeiro, né? E aí algumas figuras de destaque, Quintino Bocaiúva, por exemplo. Esses caras foram à casa do Marechal Deodoro, que morava na época próximo ali à Praça da República, no Rio de Janeiro, hoje. Um casarão que ainda hoje existe, um sobrado. Coincidentemente o Marechal Deodoro estava muito doente também, estava febril nesse dia, e os homens chegaram na casa dele e disseram o seguinte: senhor Marechal Deodoro, o senhor é o cara, o senhor é a figura em quem nós confiamos para promover essa transição, esse fim da monarquia e a implantação da república. Não temos mais o que esperar, né? É chegada a hora de nós rompermos com esse sistema ultrapassado, retrógrado, né? Falido. E aí o homem muito doente, e aí eles convenceram o Marechal Deodoro, né? Tiraram o homem da cama, vestiram a farda dele, o colocaram no cavalo e eles foram ao Paço Imperial, tá? E quando chegaram lá, subiram até o gabinete do Visconde de Ouro Preto e disseram o seguinte: senhor Visconde de Ouro Preto, estamos aqui para lhe comunicar que a monarquia acabou no Brasil. O senhor pode passar a régua e fechar a conta. Acabou a monarquia, comunique, por favor, à família real que eles têm no máximo 48 horas para abandonar o país, tá? E a partir de agora nós assumimos o controle da situação. Então, nessa tarde de 15 de novembro de 1889, tá? Eles chegaram e sorrateiramente declararam o fim da monarquia. E contam que no dia seguinte as pessoas passavam pelo Paço Imperial, os transeuntes, né, os homens que iam para o trabalho, os jovens que iam para a escola, e havia muitos militares em frente ao paço, e ninguém entendia o que estava acontecendo, acreditava que fosse mais um treinamento, mais uma parada militar. Por isso tem esse trecho do Aristides Lobo que diz, né? O povo assistiu bestializado a tudo, né? Assistiu a tudo bestializado, atônito, enfim, surpreso. Muitos acreditavam que estavam vivendo uma parada militar. Ou seja, a gente sabe, já foi dito para vocês em encontros anteriores, que o brasileiro, como dizia o grande Lima Barreto, né? O Brasil não tem povo, tem público. Então o brasileiro sempre assiste a tudo. Ele é sempre um mero espectador do processo histórico. O brasileiro sempre está à mercê dos fatos, né? E ocorrem as transições, a gente sempre acreditando que as coisas vão mudar, vão melhorar e tal, e a gente não toma uma atitude mais, digamos, ativa nesses processos. É exatamente isso que essa frase do Aristides Lobo está dizendo. Ou seja, dizem que o Brasil anoiteceu monarquia e amanheceu república. Dom Pedro II estava em Petrópolis, foram a cavalo, né? O mensageiro foi avisar ele. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro já era tarde, estava tudo consolidado e realmente a família real foi banida do Brasil sem levar praticamente nada, tá? Então o Brasil torna-se a partir daqui uma república, ok? Foi um prazer mais uma vez e até o nosso próximo encontro.